Então tá bom. Está gravando já? Hoje é dia 11 de outubro de 2025, sábado. Sábado de manhã, 7 da manhã, quando nós temos aqui na Missão Vide a nossa reunião de oração de 7 às 7h40. E vamos iniciar novamente nesse sábado com Provérbios capítulo 11, que é o dia de hoje, que diz assim: o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos. A desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra. A ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera, aliás, a cidade não tem acento não. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. Isso. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra
com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Olha que delícia! O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será recompensado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo florescerá como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Amém. Praticamente esse Salmo 11 é sobre justiça e injustiça, né? Sobre generosidade e sobre mesquinhez. Muito bom. É bom que a gente guarda, né? Agora, Provérbios 11, lê de vez em quando, não é? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Criador e nosso Sustentador, o único Deus verdadeiro que era, que é, que há de vir, aquele que é todo-poderoso nos céus e na terra, aquele que é Deus dos nossos antepassados de fé, Abraão, Isaque, Jacó, Deus dos profetas do Velho Testamento, Samuel, Isaías, Jeremias, Amós, Malaquias, Deus dos reis do Velho Testamento, de Deus, Davi, Salomão, Oséias, ó Senhor, Ezequias, ó Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é muito bom para conosco. E nós reconhecemos nesta manhã, Senhor, que tudo vem de Ti, das Tuas mãos te damos de volta. Obrigado pela palavra de Deus, já lida agora em Provérbios, que nos encheu o coração. E muito obrigado, Senhor, por Tua presença na nossa vida. Dá-nos graça, Senhor, contínua, para que tenhamos uma vida cheia de graça e não uma vida desgraçada. Ó Senhor, dá-nos uma vida piedosa e não uma vida religiosa somente. Dá-nos, Senhor, a alegria de Te servir e não o peso, ó Senhor, de tarefas que cumprem uma doutrina específica. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, em que nós estamos aqui. Nós agradecemos ao Senhor a comunhão com os irmãos. Todos nós aqui, Senhor, cremos no Senhor e temos buscado a Tua presença. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Deus,
Ajuda-me, Senhor, a estar na tua presença de fato, a ler a tua palavra, a orar. Ajuda-me a meditar, a entender a vida na tua perspectiva. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sustento do dia a dia. Obrigado pela saúde, pela boa consciência, pela mente, pelos pensamentos. Obrigado, Senhor, pelo raciocínio. Obrigado pela fala, pela audição, pelo olfato, pela visão. Muito obrigado, Senhor, pelo caminhar. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque nesta noite o Senhor refrescou um pouco a nossa cidade, mandando uma chuvazinha de leve. E possivelmente, a partir de agora, nós veremos pastos mais verdejantes. Oh, a nossa vide ficará verdinha, linda, com a sua grama, com as suas árvores, com aquele lugar maravilhoso, inspirador para os nossos corações. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nesta manhã está aqui. Ó Jesus, veio orar conosco e ouvir as nossas orações e fazer acontecer na nossa vida a tua linda, soberana, boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter nos selado para o dia da redenção e nada, absolutamente nada, a partir do maligno, poderá nos separar desse amor eterno que viveremos contigo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Meus irmãos amados, vamos iniciar orando pelos enfermos. Deixa eu ver alguém aqui, neste sábado, que não ora tanto aqui na nossa reunião de oração. Tiago Roque, você pode orar ou está caminhando? Não, Tiago não pode orar. Vamos ver outra pessoa aqui. Aqui. Prego, meu amado. Como é que você está? Você estava viajando ou estava em Uberlândia? Oi, pastor. Paz do Senhor. Não, ontem Paz. eu estava em Uberlândia. Ótimo. Então, vamos iniciar orando pelos enfermos com você, por favor. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, Deus bendito, santo e justo, Tu és a inspiração da nossa vida, razão do nosso viver. E nesse momento tão especial, Senhor, junto com os nossos irmãos, privilégio, Senhor, nós apresentarmos, ó Deus, cada um, Senhor, dos irmãos que estão nessa lista. Senhor, ó Pai, foram colocados aí, começado do pastor Alain, passando por todos, pelo Bonde, Senhor, pela cirurgia, pelo Mário, Senhor, quantos outros, ó Deus, precisam de um toque especial do Senhor, em recuperação, em restauração, Senhor, ó Pai, em saúde física, em saúde espiritual, cura, Senhor, ó Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós oramos, ó Deus, que o óleo precioso da tua unção desça, Senhor, ó Pai, sobre a vida desses irmãos, sobre aqueles também que acompanham eles, ó Deus, nesse momento, Senhor, ó Pai, nesse leito de enfermidade. Senhor, fortaleça, Senhor, também aqueles, ó Pai, que têm revezado, que têm se prontificado, que têm cuidado, Senhor, ó Pai, e a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e entregamos cada um diante do teu altar, Senhor, ó Pai, porque nada acontece se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não tocar, se o Senhor não tiver, Senhor, ó Pai, a vontade do Senhor, ó Pai, sendo manifestada na vida de cada um. Assim, Senhor, como o próprio Bonde tem orado, Senhor, ó Pai, e nós concordamos. Senhor, ó Pai, nós sabemos que existe uma cura, Senhor, ó Pai, para a terra, e existe uma cura para a eternidade, para o céu, Senhor. Assim, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor tem o poder sobre a vida e tem o poder sobre a morte. E todos os nossos dias foram escritos
na tua presença, no teu livro. Então, Senhor, que cumpra na vida de cada um, todos os dias, ó Pai, todos os dias que o Senhor preparou. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, e nós te adoramos, ó Deus, nessa oração, e louvamos o teu nome por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Celim, você está disponível para orar? O Celim, vi ele aqui, e a Leila, no quadradinho aqui. O Celim. Opa, tô aí. Ótimo, graças a Deus. Então preste atenção, você e todos, que eu vou fazer um pequeno comentário aqui para você ler. Leila, pode deixar o seu áudio aberto aí, porque eu quero ver vocês dois, tá bom? Pode deixar o vídeo aberto também, aliás. O áudio não, o vídeo. Porque eu quero ver o Celim, se ele puder abrir. Não sei se ele está na sua casa aí, né, com você. Então, é o seguinte, irmãos, nós vamos orar com o Celim por finanças. Presta atenção. A palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. A palavra de Deus sempre fala também sobre 2 pesos, 2 medidas. A palavra de Deus, como hoje nós ouvimos, fala sobre generosidade. A gente fala que a gente vai plantar, a gente vai colher, que o dinheiro do justo é que permanece, o do injusto evapora e assim por diante, né? Então, eu gostaria que o Celinho orasse para que Deus, através do Espírito Santo, nos fizesse na vide, todos, da pessoa mais simples, que ganha menos, até a pessoa que não tem muita dificuldade financeira, etc. Mas que nós fôssemos sempre, constantemente, justos e não mesquinhos, avarentos. Isso serve para todo mundo que está aqui na telinha, ou apagado, ou mostrando aqui a partir de mim, que sou o pastor junto com o Saulinho, porque eu sei que o Saulinho é fiel, e eu sei que eu sou fiel. Eu sei que o Sirlei é fiel. E assim eu poderia falar algumas pessoas que eu sei, outras eu não tenho tanta certeza assim, mesmo fingindo, né? Então vamos lá, Celinho, com você. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos sim, Jesus, por essa manhã gostosa, Pai. Obrigado. E sobre nós, Jesus, cai a chuva, Pai, tão boa e agradável, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom, justo e bondoso, Jesus. Senhor Obrigado. Jesus, nós Será que cortou do Celim? Será que cortou do Celim? Provavelmente, né? Sim, pastor. Quem Então sabe a Leila. continua, Leila. Continua, Leila. Amém. Senhor, continuando na sua presença e junto com os irmãos aqui, Pai, eu quero clamar, sim, Senhor, sobre a nossa vida, porque, de fato, todas as coisas é o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E, de repente, Senhor, nós estamos pecando contra o Senhor, onde a tua palavra diz que roubamos do Senhor quando não devolvemos à casa do tesouro aquilo que pertence ao Senhor. Então, Deus nos ajuda a devolver com fidelidade, nos ajuda a ofertar com fidelidade, nos ajuda, Senhor, como o pastor Alão disse na tua palavra, está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel, vai ser fiel, e sobre o muito o Senhor colocará. Mas não tem como, porque é plantar e colher. Se plantamos uma semente, vamos colher bons frutos. É o mesmo princípio de plantar fidelidade
em obediência, em devolver, em ofertar tudo aquilo que o Senhor requer de nós e não reter e não roubar. Por isso, Senhor, nessa manhã eu clamo, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude toda a nossa vida financeira, em tudo, em tudo. Quando a tua palavra diz que é fiel no pouco, é em tudo. É não só dar e receber, mas compartilhar aquilo que o Senhor nos dá, ser fiel em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai, porque fidelidade é um atributo do Senhor também. O Senhor é tão fiel que mesmo que a gente não permaneça fiel, o Senhor permanece pelo, pelo poder do nome do Senhor, porque o Senhor vela pela tua palavra, e a tua palavra diz. Então, Senhor, nós cremos e queremos obedecer ao Senhor sempre, em todas as áreas da nossa vida, Pai, principalmente a financeira, porque é só um reflexo, Senhor, a nossa vida financeira com toda a nossa vida espiritual. É interessante como isso reflete. Se nós somos mesquinhos, se nós somos avarentos, tudo isso vai refletir, Pai. E nessa manhã, que cada um dos irmãos que está aqui conosco, e os que ainda ouvirão essa reunião de oração, possa entender isso e que o Espírito realmente possa falar ao coração de cada um. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Lei. Amém. Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa com o pastor Jeremias, no período que eu estava pastoreando com ele, que eu também nunca esqueci. Como aprendi com Paulo Júnior lá na Batalha Espiritual, vocês lembram que o diabo não sabe nada de amor, mas ele sabe tudo de igreja, né? E uma das coisas que ele sabe de igreja é a avareza, né? E a mesquinhez. Então, todas as vezes que você ouvir no seu coração para dar algo para alguém que seja um benefício, e não assim encostar a roupa que você não gosta mais, você engordou, você não entra na roupa mais, você vou dar isso aqui, mas você amava aquela roupa, né? Principalmente as mulheres. Aí dá aquilo que está sobrando. Não, dá o que está sobrando não é de Deus, não. Né? A partir dos que vão ao gasofilácio, aqueles ricos lá que Jesus ficava observando. Então, todas as vezes que você ouvir assim, para dar alguma coisa, pode dar, mesmo seja para um rico, assim. Lá em Belo Horizonte, aquele amigo meu, né, daquela época, o Wilton, ele era um cara assim abastado, andava de diplomata e tal, mas era todo troncho nos seus negócios. E a gente sabia disso na igreja, só fingia que não sabia, mas a maioria sabia, é claro que sabe, né, que a pessoa é meio infiel, assim, mesquinho e tal, quer aparecer. Aí, um dia ele foi lá em casa, porque ele orava de vez em quando comigo, assim, lá em casa, a gente ia muito para monte, esses trem, ia expulsar demônio, andava muito junto, né? Ele era um bom líder, né, nesse sentido. Ele foi lá em casa e Deus mandou na época eu dar R$ 50 para ele. Eu achei graça, entendeu? Eu achei graça e falei, R$ 50 pro Wilton? Que negócio é esse? E isso aconteceu na Inglaterra também, com a Daiane, essa é outra história, né? Lá em casa, dar flores para ela, a Nilce, né? E dar um dinheiro para ela colocar gasolina na... Aí eu pá, dei 50, o Wilton começou a chorar, porque ele estava precisando de dinheiro para pôr gasolina. Ele, todo pomposo, assim, aparecendo na igreja, estava sem dinheiro para pôr gasolina. Então é isso aí. E nesse momento agora nós vamos orar sobre igreja de novo. Sobre constância na igreja. Tem muita gente, mas muita gente é enganada na igreja. Mas é muita gente que pensa que o que a gente fala é bronca, que o Alan é bravo e tal. Eu falo de um jeito, Saulinho fala do outro, Marcelo fala do outro, Frank fala do outro, Evandro fala do outro, Marquinhos Bombeiro fala do outro e assim por diante. Cada um. Eu falo desse jeito e cada um fala do jeito que quer. Aí dará contas a Deus, né? Na sua personalidade. Mas o ir à igreja, rapaz, tem muita gente relaxada. Mas no nosso meio tem muita gente relaxada que só vai quando tem uma programaçãozinha assim legal. Aí fica escolhendo. Então eu vou escolher aqui
o Laércio está por aí, porque está indo e voltando o negócio dele aqui. Ah, eu tô Apareceu de aqui. novo. Tá. Laércio, você que é um cara que gosta muito de igreja, que vive igreja, até que mora na igreja, Deus te deu esse privilégio, né? Então escolheu você para isso, desde a Fernando Vilela, muito participativo, né? Então você que sabe o valor disso, pode orar com autoridade, entendeu? Então vamos orar com você, pedindo a Deus, olha aqui a oração, pedindo a Deus que chacoalhe aquelas pessoas que estão no nosso meio, até na reunião de oração aqui, que ficam por qualquer coisinha falhando nos cultos, nos domingos, aí fica sem alimento, né? Porque não lê a Bíblia direito também, a maioria, né? Então vamos lá, vai. Amém, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas bênçãos sobre a nossa vida nessa manhã, que são as misericórdias do Senhor, né? Que o Senhor veio e renovou sobre cada um, mostrando, mais uma vez, o propósito do Senhor em nós, concedendo a Deus a nós reconhecer o teu amor que o Senhor tem. Mas isso é muito sério mesmo, né, Pai? A gente precisa dar valor na igreja. Ó Deus, quantos anos eu vivi sem entender o quão é precioso uma igreja para um homem, para um pai de família, para levar seus filhos, para aprender, para ajudar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço sim, com toda a liberdade no mundo, que o Senhor chacoalhe o interior, o ser de cada um, de cada irmão, de cada irmã, dos meus filhos que precisam, a reconhecer as necessidades nas suas vidas, para eles poderem ainda continuar o que forem fazer nas suas vidas, ter sabedoria, ter conhecimento do alto, ter o Senhor acima de tudo nas suas vidas, para aí sim, ó Deus, fazer qualquer outra coisa que seja do teu agrado. Então, Pai, em nome de Jesus, continua mesmo falando conosco, por mais, ó Deus, igual eu brinquei com o Conrado ali, falei, Conrado, você tá obedecendo sua mãe? E ele falou assim, tô, mas não tá. E a gente é assim, pai, adultos que mente pro Senhor, achando que o Senhor tá entrando na nossa conversa. E o Senhor não entra, não. O Senhor requer de nós, Pai, um coração obediente de filhos e zelar pela tua igreja, ajudando uns aos outros, cumprindo o ID do Senhor. Então, Pai, obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, e que eles, ó Deus, sem demora, levanta, ó tu que dormes, e vem e esteja junto com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, viu, ô Laércio? Muito obrigado, é isso mesmo, né? A partir dos nossos filhos, né? Bom, eu quero fazer uma última oração aqui com a Kátia, viu, Kátia? De propósito, a Kátia está aí, o quadradinho dela está aqui. Eu estou vendo aqui. Kátia, tá aí, minha filha? Pode orar? Bom dia, pastor. Estou aqui. Tá bom. Chega um pouco o seu volume para cima ou fale mais alto para a gente entender sua oração. O João te puxou nessa área, né? Então, Kátia, é o seguinte: ore pelos pastores de uma forma bem concisa e exata. As famílias dos pastores estão sendo muito atacadas. Satanás já pegou um deles aí. Tem alguma coisa aí no ar aí que não tá boa. Na nossa liderança pastoral, não entre nós. Como Saulinho diz sempre, nós estamos na paz do Senhor total, irmãos. A gente, graças a Deus, tem unidade, muita unidade. Amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, mas a área familiar está sendo muito atacada. Infelizmente, a gente fica triste com algumas notícias, né? Então, Kátia, vamos lá com você. Pelos pastores. David. Amém.
Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, os pastores, ó Pai, da nossa igreja Vide, Pai. Clamar a Ti, Senhor, pelo Teu socorro sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família, Jesus, sobre os casamentos, sobre os filhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor os socorra a cada um deles, ó Pai, nesse dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, socorra os casamentos, ó Pai, socorra os filhos, ó Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma dependência total do Senhor, Pai, que haja reverência, que haja zelo, Pai. Cada casa pastoral, Senhor, que haja a guia do Senhor, Pai, que os teus filhos sejam movidos e guiados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito. Que haja, Senhor, um despertamento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, a cada dia mais para buscar ao Senhor, Pai. Que haja mesmo unidade, Senhor, a cada dia mais entre eles, ó Pai. Mas que o Senhor, Pai, esteja revelando, Pai, a vontade do Pai, Espírito Santo de Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela família, Pai, dos teus filhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre, Senhor, que o Senhor traga a paz, que o Senhor traga, Senhor, reconciliação, Senhor, que o Senhor traga unidade nos casamentos também, que haja um alinhamento, Senhor, entre, Senhor, cada pastor, cada esposa, Senhor, com os filhos, ó Pai. Senhor, que haja um guardado, Senhor, Pai, sobre as famílias, ó Pai, que estão sendo atacadas, ó Pai. Senhor, para derrubar os teus filhos, para envergonhar os teus filhos, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, dos nossos pastores, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia nesse dia, Senhor. Que o inimigo, Senhor, não venha, Senhor, a tramar e a conseguir, Senhor, a derrubar, Senhor, os casamentos, os filhos, ó Pai. Mas que haja um vigiar, Pai, muito mais, a cada dia mais um vigiar e um buscar, e um consagrar, um santificar os teus filhos, ó Pai, na tua presença. Mas nós clamamos por eles, ó Pai, intercedemos por eles, ó Pai, pela casa deles, ó Pai, que o Senhor os ajude, Senhor, nessa missão que o Senhor confiou na mão deles, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, por cada casa pastoral, Senhor. Começar, Senhor, do pastor Saulinho, passando pelo pastor Alain, Senhor, e pelos outros também, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida dos teus filhos, pela disposição, Senhor, que eles tiveram, Senhor, de obedecer ao Senhor, Pai. E eu te louvo, Pai, por cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Kátia. Amém. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Sumiu o trem aqui. Ok. Estão me ouvindo bem, irmãos? Perfeito, pastor. Tá, muito obrigado. Então vamos lá. Vamos para Gálatas. Lembrando que Gálatas é uma carta à Galácia, que é a região da Turquia, e ela foi escrita a partir de Antioquia, possivelmente, entre a primeira e a segunda viagem missionária. E o que aconteceu? Aconteceu que Paulo ouviu que na igreja da Galácia eles estavam se desviando da fé. Estavam tentando servir a Deus através da lei, não é? Através de ritos. Não que não se pudesse fazer isso, judeus, porém os gentios não. E aí Paulo estava tentando tirar o peso espiritual, o peso de vida dos ombros dos Gálatas. Mas você já percebeu que a pessoa que é legalista, ela é letrista somente, não depende de revelação do Espírito Santo e até rejeita, ela fica pesada e ela põe peso nos outros, não é? Isso acontece demais com liderança que não lê a Bíblia, que não medita, que não tem piedade, misericórdia, e aí fica só na sua interpretação. Então eles chegando aqui, não é? Estavam reunidos lá em Antioquia, em determinadas circunstâncias, à mesa, e Pedro, que estava lá com eles, que era o apostolão, né? O grandão, o primeirão da turma,
Desde a época de Jesus, ele pulava na frente, Pedro, pedra, né, rocha, inabalável, o cara da doutrina, o cara que é o gostosão, o cara que é o bonito, o cara que é o mais famoso na igreja. Chegou lá em Antioquia e comendo com todo mundo lá, comendo, bebendo tudo que gentio bebe, comendo tudo. E de repente chega um pessoal de Jerusalém e acontece isso aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, o Pedro veio a Antioquia, o Paulo diz assim, escrevendo para os Gálatas a respeito desse assunto. Quando Pedro estava lá, escrevendo para os Gálatas, resisti-lhe face a face. Ou seja, encarei o cara e falei, uai, né? Tipo um mineirão assim, repreendendo o outro. Por quê? Desculpa, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Então, tanto o pastor Alain, pastor Saulim, os pastores e toda a liderança, se você se tornar repreensível, pelo menos da minha parte você pode esperar uma bronca, do meu jeito, né? Aí a gente conserta, resolve o que tem que resolver na presença do Senhor, mas já perdi muitas amizades assim, irmãos. Vocês ficam às vezes querendo manter uma amizade que não está tão inteira assim. Não dá, viu? Não dá. Não é frutífera. Mesmo dentro da igreja, porque na igreja não pode ter fingimento. Então tem que ser autêntico, amoroso e autêntico, cada um do seu jeito. Ele resistiu, ele danou com Pedro, porque ele se tornara repreensível. De fato, aí ele dizendo a Pedro, antes de chegarem alguns líderes lá da parte do Tiago, lá de Jerusalém, você, Pedro, o Pedro comia com os gentios, com aqueles que não eram judeus, comia de tudo, bebia de tudo. E quando, porém, chegaram ali na reunião e viram que Pedro estava comendo ali, o Pedro começou a afastar-se, o hipócrita do Pedro, né? E por fim, separou-se. Olha que trem ruim. Aí ficou na panelinha dos judeus. Sabe esse trem de igreja? Isso aqui acontece muito em igreja, irmão. Principalmente da igreja de onde nós viemos. Mas é muito. É por isso que eu não estou lá hoje. Não me aguentaram lá desde o início do meu ministério, quando eu era seminarista ainda. Eu estava ali certinho em toda a reunião do presbitério, desde 1981, quando eu vim para a reunião na segunda igreja do presbitério. Sabe quem que me examinou para levar para o seminário? Reverendo João e galera. Ele que me examinou, você acredita, não tem desse? Aí eu vim trabalhar com ele depois. A mesma postura desde aquela época. Desde aquela época. Mudou não. Só se mudou agora, eu não estou lá mais, né? Não sei. Mas quando uma pessoa fica assim fazendo panelinhas dentro da igreja, isso é muito prejudicial. É muito prejudicial para a igreja. E por fim separou-se, temendo da circuncisão. Ele ficou com medo da liderança que veio de Jerusalém. Vê se pode. O Pedro, que era todo bravão assim, peito aberto e tal, afinou, virou uma menininha. Que é isso? E também os demais judeus, aí ele puxou, sabe por quê? Porque panelinha puxa panelinha. E os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com Pedro. A ponto, olha aqui, irmãos, olha como é que contamina essa praga de fingimento, de puxação de saco, de hipocrisia dentro da igreja, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles, até aqui. Presta atenção, Barnabé, ele era amigão de Paulo, eu creio, Laércio, eu acredito. Até o Douglas está aí hoje, olha que beleza. O Douglas. Eu acredito, Graciele. Eu acredito, Evandro, Giovanni, o Jeff. Todo mundo está aqui. Eu acredito que a partir dessa bronca aqui,
o trem começou a azedar entre Barnabé e Paulo. Porque na segunda viagem, o Paulo falou, não, João Marcos não vai não. O Barnabé, não, vamos deixar ele ir, não sei o que e tal. Aí depois resolver lá, graças a Deus, né? Vocês sabem da história. Mas fica aqui para nós. Se você participar de alguma panelinha na vide, dissolve ela. Ou pelo menos sai dela, se não der conta de dissolver. Entendeu? Aqueles que conversam as mesmas coisas, nos mesmos domingos, todas as horas, em família, porque começa na família a panelinha, né? Então vamos ficar esperto com isso. E Deus te abençoe. Vamos viver autenticamente, amando a todos e dando preferências àqueles na igreja que ninguém quase cumprimenta. Entendeu? Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.